Aleluia, Jesus. Como é maravilhoso estarmos na Tua presença, Jesus. Como é maravilhoso nós sentimos a Tua glória. A palavra de Deus diz que quando estão 2 ou mais reunidos, ali Ele se faz presente. E Ele está aqui. Irmãos, a partir do momento que eu coloquei os pés aqui dentro, eu senti uma presença tão grande. Eu até comentei com meu esposo, uma unção, uma presença de Deus. Ele sabe de todas as coisas e Ele sabe que cada um que veio aqui nesta manhã não vai voltar da mesma forma que entrou. Que nós possamos nos encher da presença dEle. Que nós possamos nos derramar na presença dEle. Entregar o nosso melhor louvor e a nossa melhor adoração. Se renda a Ele. Você que vem nessa manhã com o coração entristecido, com o coração endurecido, deixa o Espírito Santo ministrar. Deixa o Espírito Santo fazer o papel dele, a obra dele. Nós só estamos aqui para adorá-lo. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Tu és santo. Afaste de mim, não te retires de mim, Espírito Santo de Deus, não te afaste de mim, não te retires de mim, Espírito Santo de Deus, tu declare isso, me ajudem.
Aplauda o Senhor. Aleluias. Glórias. Aleluias. Porque dele e por ele são todas as coisas. Irmãos, eu estou sem voz já. Mas nada pode impedir uma verdadeira adoração. Porque essa adoração, ela vem do nosso coração, da nossa entrega. Nós estamos aqui sim para servir ao nosso Rei. Mas a verdadeira adoração, ela tem que sair, tem que fluir de dentro para fora. Porque de nada adianta nós chegarmos aqui todos arrumados, cheirosos. Glória a Deus que nós temos essa condição. Nós temos um lar, nós temos onde tomar um banho, temos roupas para vestir. Mas a verdadeira adoração, ela tem que vir de dentro para fora. Quando fala que nós somos representantes de Cristo, nós não entendemos a responsabilidade que é isso. Representantes de Cristo. O que é representantes de Cristo? É sermos a imagem e a semelhança dele. Fazemos assim como ele fez quando ele andou aqui na terra. Dar o nosso bom testemunho. Nós sabemos que nós estamos longe da perfeição, porque perfeito somente foi um Jesus. Mas que nós possamos entregar sempre em tudo que nós fizermos, a começar no nosso lar. Porque nós sermos crentes na igreja é uma bênção, é maravilhoso. Mas nós temos que começar a ser crentes em casa, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com os nossos parentes. O bom testemunho, a representatividade de Cristo começa dentro da nossa casa. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare isso. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus
vai finalizar só a igreja. Para sempre, amém. Aleluia, Jesus. Receba a nossa adoração, Jesus. Receba o nosso louvor, Jesus. Receba o nosso coração nessa manhã, Pai. Tudo é teu, tudo é para tua honra e para tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, obrigado pela oportunidade. Foi uma honra estar aqui com vocês. Eu passo a palavra para o pastor. Amém. Giovanni. Glória a Deus. Oi. Cadê minha voz, pastor Elcio? Bom dia mais uma vez para todos aqueles que estão chegando agora. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu já vou recolher as ofertas agora, para não demorar muito tempo. Amém? Você que está trazendo hoje, nessa manhã, a sua oferta, já segura aí em tuas mãos. Pastor, nada tem. Apresente a sua vida como oferta viva ao Senhor. Amém? Amém, igreja? Misericórdia. Está repreendido esse sono que não foi embora desde que tomou banho na água gelada. Logo de manhã. Aleluias. Amém? Cadê seu Lázaro? Vou para ele fazer a oração aqui para presbítero Lázaro Carlos de Oliveira. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Sou meio rouco, mas eu vou orar a Deus. Senhor, meu Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho amado, Pai, aqui apresentando, Pai, esta amada igreja, Pai, na Tua presença, Pai, para o Senhor vir abençoar, Senhor, conceder a Tua graça, a Tua bênção, Pai, nessa oração, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um que adentrou por estas portas nesta manhã, Senhor, que todos saiam daqui, Senhor, cheio da Tua graça e do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, amém, Senhor. Misericórdia. Amém. Pastor Elcio, vem cá, por favor. Graças a Deus. Para agilizar logo, vou dar para minha esposa aqui o microfone para fazer a oração, para Deus abençoar o pastor Elcio e dirigir ele. Amém? Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa, meu Jesus, usar o Teu Filho nesta manhã. Senhor Jesus, que o Senhor venha falar com cada um que aqui está nessa manhã. Espírito Santo, continue usando ele, meu Deus, para que ele possa ganhar ainda mais almas para o Teu reino. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos entoar mais um cântico. Neste lugar, Tu és real. Aleluia. Se você puder, feche seus olhos. Você tem liberdade de levantar suas mãos. Vou me entregar. Entregue-se ao Senhor nessa manhã. Totalmente. Entregue-se ao Espírito Santo, a qual nós já louvamos, adoramos. O Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso, aleluia, enxergar e entender. E entenda nessa manhã que Jesus é suficiente para nós. Se eu me humilhar diante do Teu
declare: mais vale. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. A presença do Senhor é real. Adore na presença do Senhor. Adore através do Espírito Santo. Entregar totalmente. Receba o toque do Espírito de Deus nessa manhã. E o teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Aleluia. Se humilhe diante de Deus e declare: Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. mais vale um dia na tua casa, Senhor, do que 1000 em qualquer outro lugar. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. E a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu. E a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Ainda de pé, pegue a sua Bíblia. Vamos abrir no livro de Atos, primeiro capítulo do livro de Atos. Vamos ler o versículo 8. Vamos iniciar a meditação nessa manhã na palavra de Deus. Atos capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 8. Vou esperar até que todos encontrem. Atos, Novo Testamento, primeiro livro após os 4 evangelhos, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 8. Amém? Todos encontraram? Minha Bíblia revista e corrigida a linguagem, às vezes pode mudar uma coisa ou outra aí da sua versão, mas diz o seguinte, a palavra do Senhor: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Versículo 8: mas
recebereis virtude, poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Deixa a sua Bíblia aí aberta na cadeira, vamos orar antes de nós meditarmos na palavra de Deus. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, ó Pai. A tua presença já estava aqui antes mesmo de nós chegarmos, ó Deus. Este lugar já estava preparado, Pai, antes mesmo de nós colocarmos os pés aqui, ó Pai, porque o Senhor saberia, Pai, o Senhor sabia quem o teu Espírito ia direcionar para estar aqui nesta manhã, ó Pai. E essas pessoas já te louvaram com os lábios, já te louvaram com o coração, através, ó Deus, do agir do Espírito Santo, Pai. Porque o apóstolo Paulo diz na carta dos primeiros aos Coríntios, ó Pai, que nenhum glória a Deus é dado se não for pelo teu Espírito Santo, ó Deus. Por isso nós queremos te agradecer aqui, ó Pai, nesta manhã, pela presença do teu Espírito, Pai, pelo teu agir, pelo teu mover, ó Deus, e que agora, Pai, ele possa falar audivelmente aos ouvidos e ao coração da tua igreja que se reúne aqui nesta manhã. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém e amém. A igreja tem a liberdade de tomar o seu assento. Manhã de adoração. Assim foi o que o Senhor colocou no coração do pastor Giovanni. Ele nos fez o convite a Núbia, para nós estarmos aqui adorando ao Senhor. Mas não há uma adoração se não houver a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo já está aqui, amém? E não há como pregar outra mensagem numa manhã de adoração, se não for uma mensagem que fale do Espírito Santo. Nós intitulamos a mensagem dessa manhã como Atos do Espírito. Atos do Espírito. O versículo que dá base para a nossa mensagem nessa manhã encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. E quando nós entendemos esse nome, né, Atos dos Apóstolos, nós voltamos, né, ao homem, aquilo que Deus está fazendo. Porque na verdade os apóstolos eram apenas instrumentos do Senhor. E o Espírito Santo era quem guiava. O Espírito Santo era quem agia. E não é diferente nos dias de hoje. Quem faz a obra, meus irmãos, é o Espírito Santo. O pastor Giovanni está aqui à frente, mas ele nada mais é do que um servo, do que um escravo do Espírito Santo. E assim as nossas vidas. Nós somos instrumentos do Senhor. Então nós intitulamos a nossa mensagem como Atos do Espírito. O interessante é que o autor Lucas, ele escreve, né, as palavras de Jesus dizendo: recebereis virtude, recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas. Olha que interessante. A gente recebe o poder de Deus para assistir. Porque ele está dizendo o quê? Que nós seremos testemunhas. Quando nós somos chamados para testemunhar, nós somos chamados para falar de algo que nós vimos. Então, na verdade, no livro aqui vai relatar, né, várias curas, vários milagres, sinais, maravilhas através da vida dos apóstolos, mas eles eram testemunhas porque quem estava operando era o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo usa a vida de alguém, nós somos testemunhas e nós vemos o agir dele. E ele está aqui nessa manhã operando. Não por mim, não pelo pastor Giovanni, não por você, mas pela vontade de Deus nesse lugar. O discurso de João Batista, o Evangelho de João, vai anunciar o Messias. Nós vemos que Jesus nasceu, havia uma promessa para uma virgem. Jesus veio e viveu durante 30 anos como homem. E nós vemos que em determinado momento, o profeta da última linhagem, né, o último profeta, a qual a Bíblia vai relatar, verdadeiramente estava preparando um caminho, chamava-se João Batista, a qual Jesus diz que, nascido de mulher, não havia homem maior que ele. Por quê? Porque ele anunciava a mensagem:
redentora. Ele anunciava uma mensagem de salvação. Ele anunciava uma mensagem pura e simples: Jesus. E nós vamos perceber a Trindade até mesmo no anúncio do profeta João Batista, porque ele vai falar de Jesus, mas ele vai falar também que aquele a qual ele batizar, e no caso era Jesus, o Messias, ele batizaria com água, porque o Messias batizaria com o Espírito Santo. Nós já vemos aí a mensagem sendo formada de acordo com a Trindade. E o Messias é quem? É nada mais, nada menos do que o Salvador enviado por Deus para resgatar a humanidade. Então nós vemos a missão já formada pelo Deus Pai, pelo Deus Filho que envia e pelo Deus Espírito Santo que batiza. E quem anunciava essa mensagem era o profeta João Batista. Nós vamos ver que o discurso dele anunciava Jesus, o Espírito Santo, como personagens centrais dessa história, a qual nós vivemos até os dias de hoje. O ministério de Jesus inicia-se então com a descida do Espírito Santo sobre a sua vida. Até então Jesus era um homem, Jesus era um trabalhador, Jesus era um filho exemplar, mas era simplesmente um homem. Qual que é o momento que vai fazer com que Jesus comece a ser visto pela sociedade? A partir do momento que o Espírito Santo desce sobre a vida dele. Sabe quando é que a sociedade vai começar a ver você como um homem ou uma mulher de Deus? Quando o Espírito Santo descer sobre a sua vida. Ah, pastor, mas eu já tenho o Espírito Santo. Então recebe o renovo nessa manhã. Recebe o enchimento nessa manhã daquilo que vai fazer com que o seu ministério, com que a sua vida seja influência na vida dessa sociedade. A descida do Espírito Santo vai inaugurar também a igreja em Atos 2. Nós estamos em Atos capítulo 1, versículo 8, e Jesus está prometendo aquilo que já era falado pelos profetas do Antigo Testamento. Jesus está prometendo aquilo que ele já ensinava enquanto ele estava caminhando aqui na terra. E em Atos 2 nós vemos a descida do Espírito Santo, não agora somente sobre Jesus, mas sobre toda a igreja. E essa descida ela causa um impacto, muitas conversões. Quando o Espírito Santo vem sobre a vida da igreja, as pessoas se convertem. As pessoas se achegam aos pés de Cristo. E esse Espírito que desceu sobre Jesus, que desceu sobre a igreja em Atos 2, é o mesmo Espírito que atua na minha vida e na sua vida nesta manhã. Manhã de adoração, manhã a qual o Espírito Santo nos leva a adorar ao Deus Pai e ao Deus Filho. O Espírito Santo, ele é o responsável pela implantação e a expansão do reino de Deus. Deus forma um povo para si. Deus forma um povo para que seja anunciada as suas glórias sobre todas as nações. E esse povo faz o quê? Falha com Deus, erra, peca, vira as costas para o Senhor. Mas Deus está chamando. Deus está chamando, Deus está convidando. Olha, volte-se para mim. Volte-se para mim. Porque eu vou enviar o Messias. Eu vou enviar o Salvador. Eu vou enviar o Consolador. E as pessoas estão errando. Mas enquanto as pessoas estão errando, muitas outras pessoas estão acertando. Estão se posicionando. E nós vemos que Deus vai implantar esse reino. E Ele envia Jesus, o Messias. E no primeiro momento o reino não veio como as pessoas queriam. O Império Romano estava subjugando o povo de Deus, os judeus. E Jesus não veio para ser uma grande personalidade política. Jesus não veio para fazer, pastor Giovanni, somente ação social. Jesus não veio somente para fazer justiça social. Porque se Jesus viesse para fazer só justiça social, não tinha mais pobre na terra. Não tinha mais necessitado, porque a mensagem de Cristo não era uma mensagem que traria conforto aqui na nossa vida terrena, mas traria conforto além dela. Jesus veio pregar uma mensagem eterna, e quem que faz essa obra? É o Espírito Santo, vindo através da vida de Jesus,
a qual ele operou sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Depois o Espírito Santo veio na vida da igreja, implantando a igreja. E agora nos dias de hoje ele usa a minha vida e a sua vida para continuar implantando e crescendo o reino de Deus. A obra de Deus ela é dinâmica, pastor Giovanni. Quando Deus está na casa, quando Deus está na igreja, a igreja cresce. Sabe por quê? Porque ele usa a minha vida e a sua vida. Então o Espírito Santo é o responsável por implantar e expandir o reino de Deus. Eu quero te perguntar algo essa manhã. Você consegue identificar a ação do Espírito Santo em sua vida? Você consegue identificar o agir de Deus, a mão do Senhor sobre a sua vida? Você consegue ver Deus agindo na vida do seu vizinho, na vida do seu irmão, na vida do seu pastor? Deus está agindo, Deus está operando. Só não enxerga e identifica quem não quer. Porque o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Amém? Nessa manhã nós vamos ver as etapas do agir do Espírito Santo nas nossas vidas. São várias, mas eu separei 3 etapas que vai mostrar os atos do Espírito sobre a sua vida. E o primeiro ato está em João capítulo 1. Volte um livro aí da sua Bíblia. Volte lá no início do livro de João. E nós vamos identificar como que o Espírito Santo age nas nossas vidas. Você vai se identificar porque o Espírito Santo age sobre a sua vida, amém? João capítulo 1, versículo 36. Olha as palavras do profeta aí, ó. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Quando o Espírito Santo vai agir na sua vida, ele vai agir através da vida de um profeta. Através de um profeta anunciando quem? Anunciando a Jesus. Muitas pessoas têm ido para a igreja, sabe por quê, pastor Giovanni? Porque as pessoas estão anunciando bênçãos. Porque as pessoas estão anunciando vitórias. E isso é bom demais. E quando nós estamos em Cristo, nós recebemos. Mas as pessoas não devem vir à igreja atrás de bênção. As pessoas devem vir à igreja atrás de Jesus. E eu sei que você está aqui porque um dia alguém disse: eis o Cordeiro de Deus passando. Eis Jesus Cristo. Então o Espírito Santo começa a agir nas nossas vidas quando nós ouvimos uma mensagem que anuncia a Cristo. E a partir desse momento nós começamos a receber um chamado. Então a primeira etapa de ação do Espírito Santo sobre nós é a etapa do chamado. Jesus começa a nos chamar. Jesus começa a nos tirar de uma vida pecaminosa para uma vida debaixo da graça do Senhor. E vendo a passar, Jesus disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. O chamado de Cristo começa quando alguém descreve quem Ele é. E aí o Espírito Santo começa a agir na sua vida e testificar quem é Jesus. Então o primeiro passo que nós vamos ver o Espírito Santo agir em nós é quando nós ouvimos essa mensagem e quando nós entendemos essa mensagem. Porque quando nós entendemos quem é Jesus, a gente corre para a igreja. Quando nós entendemos quem é Jesus, quando tem um problema, a gente corre para os pés do Senhor. Quando a gente precisa de uma ajuda, a gente procura um homem de Deus, o pastor, o obreiro, o diácono, o líder de ministério. Porque nós entendemos a mensagem que anuncia o Filho de Deus. E aí a gente para de correr atrás de coisas fúteis, de coisas vãs. A gente para de correr atrás de benção quando a gente está enfermo, porque a gente entende que quem cura é Jesus. Então a ação do Espírito Santo começa a partir do momento que nós entendemos essa mensagem. Nós vamos ver, como até o missionário aqui falou, né? Que quem anunciou Jesus para Pedro foi seu irmão André. Mas quem anunciou Jesus para André foi João Batista, dizendo: eis o Cordeiro de Deus passando. André entendeu a mensagem: olha, esse é o Messias. Esse é quem os profetas profetizaram, falando que Deus iria enviar aquele que libertaria Israel, não de um jugo de um império, mas do jugo do inferno, do jugo do diabo. Então André entendeu a mensagem. E aí, aqui no livro de João vai dizer que ele chega até Jesus, pergunta, né, a respeito de Jesus.
E Jesus vai dizer para ele: olha, o que você está buscando? Quando nós temos um chamado da parte do Espírito Santo, além de entender a mensagem, nós temos que entender o que nós estamos buscando. O que você está buscando aqui nessa manhã? O que fez você sair da sua cama 8 horas, 7h30 da manhã para estar aqui? Qual é o propósito da gente congregar? Qual é o propósito da gente se reunir como igreja? Qual é o propósito da gente ofertar, da gente dizimar? Qual é o propósito de eu fazer o bem para o meu irmão? Tudo isso está relacionado à ação do Espírito Santo chamado. Nós temos que entender por que nós estamos aqui. E sabe por que você está aqui? Porque o Espírito Santo está sobre a sua vida. O Espírito Santo está renovando a sua vida nessa manhã. O Espírito Santo está te enchendo com virtude, com poder e com graça. E quando nós recebemos esse chamado, nós temos um senso de urgência que é despertado dentro de nós. Quando André passa um determinado tempo ali com Jesus, a primeira coisa que ele faz é estabelecer um alvo evangelístico. Quem que era o alvo de André? João, Pedro, seu irmão. Então André agora já tinha um alvo, ele precisava falar: olha, eu conheci Jesus e agora eu quero anunciar Jesus para você. Quando nós temos esse chamado do Espírito Santo, nós entendemos a mensagem, a gente entende o que a gente está buscando e a gente começa a falar de Jesus para as pessoas. Quer saber quando o Espírito Santo age na vida de uma pessoa? Veja se ela fala de Jesus. Veja se o falar dela vai falar sobre Jesus. Veja se o interesse dela é falar sobre Jesus. Se nós estamos na igreja e não estamos falando de Jesus lá fora, está errado. O Espírito Santo não está agindo em nós. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar de Jesus. Nós precisamos ser um instrumento. É bênção demais vir aqui, pegar o microfone e pregar, é muito confortável. Mas eu quero ver falar de Jesus lá fora. Eu quero ver falar de Jesus no trabalho. Eu quero ver falar de Jesus para a família. Quer saber se uma pessoa é usada por Deus, meus irmãos? Não veja somente o que ela faz dentro da igreja. Pastor Giovanni é uma bênção. Mas está falando de Jesus lá fora, pastor Giovanni? Glória a Deus. O Espírito Santo está sobre a vida desse homem. Amém? Então, os atos do Espírito Santo. Primeiro passo é o chamado. Ele começa a operar em nós quando Ele nos chama. E quando você entende. Segundo passo, está em João capítulo 2. Está pertinho aí, ó. Versículo 11. Diz o seguinte. João 2, capítulo 11. Capítulo 2, versículo 11. Amém? Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Qual que é a linguagem que está aí, pastor Giovanni? É a revista corrigida também? Vamos ver a atualizada, como que fala aí. Com este, deu-lhes Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus começa o quê? O seu ministério. Então, primeiro, meus irmãos, nós somos chamados. Primeiro, nós temos que entender a mensagem. Assim que o Espírito Santo começa a agir. Segundo passo que o Espírito Santo começa a agir, segunda etapa, é através do ensino. Ah, mas Jesus aqui está realizando um milagre. Por que você está falando que Ele está ensinando? Porque Jesus ensina principalmente por meio de sinais que revelam a sua identidade. Sabe como que você ensina alguém? Sendo, exercendo, fazendo. Chega de mimimi, irmãos. Chega de blá, blá, blá. Ó, vem cá, deixa eu dar um sermão em você. Ó, meu irmão, você está errado, você tem que fazer assim, 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 assim. Jesus não, Jesus ensinava fazendo. E mais do que ensinar fazendo, Jesus ensinava através de poder, de sinais, de milagres e de maravilhas. Está faltando essa mensagem para a igreja. Uma igreja vencedora não é uma igreja que tem a conta bancária cheia, não. Uma igreja vencedora não é uma igreja que compra a casa própria, não. Sabe o que é uma igreja vencedora? É uma igreja que opera sinais e milagres e maravilhas através do Espírito Santo. Você quer ensinar alguém, meus irmãos? Seja usado por Deus. Pode aplaudir a Jesus. Você quer ensinar sobre Jesus, irmãos? Ora para alguém ser curado. Ah, pastor, mas eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não sou diácono, eu não sou obreiro. Você é um cristão. Você é instrumento do Espírito Santo aqui nessa terra. Deus quer te usar para curar. Deus quer te usar para te libertar.
Chega, meus irmãos, só ficar sentado aqui, ó, a pregação foi uma bênção, pastor Giovanni. Que bênção aquele culto. Nossa, mas aquela cantora que o senhor chamou é bênção demais. A hora que ela abriu a boca eu arrepiei. Ô glória. Irmãos, isso aqui é só a entrada. Sabe quem que dá o prato principal? É você lá fora, sendo usado por Deus. Nós vamos ver que Jesus ensinava irradiando a luz dele nas pessoas. O que Jesus vai falar? Eu sou a luz do mundo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu estou tirando as pessoas da ignorância e trazendo para a luz, para a verdade. Eu estou tirando as pessoas da ignorância de viver no pecado, de viver lá traindo a esposa, de viver lá só buscando dinheiro, esquecendo de buscar a Deus, e tiro elas da ignorância e trago para a luz, trago para o conhecimento. A igreja precisa estudar a palavra de Deus. A igreja precisa de homens de Deus como esse homem aqui. Não estou puxando o saco dele não, estou falando a verdade. De apologetas, pessoas que defendem o evangelho, que defendem a palavra de Deus. Sabe o que ele está preocupado? Que você seja um rebanho saudável. Um rebanho saudável, meu irmão, não é aquele rebanho lá que recebe a toalha ungida, não. Um rebanho saudável é um rebanho ensinado na palavra de Deus. Pode aplaudir Jesus porque ele é digno. Sabe como que Jesus ensinava? Purificando a nossa vida através da humildade. Jesus está à porta de ser crucificado. Reúnem-se para a última ceia. E aí está lá, todo mundo esperando o rito de purificação. Antes de cearem, né? Que a religião judaica falava. Deveriam o quê? Lavar os pés. Só que a pessoa não tinha que lavar os seus pés. O escravo tinha que lavar. Mas não tinha escravo. Jesus estava esperando o quê? Estava esperando seus discípulos lavarem os pés uns dos outros. E eles não lavaram. Sabe quem que lavou? Quem que lavou os pés dos discípulos? Jesus. Sabe como que ele ensinava? Com humildade. Sendo humilde. Você quer ensinar alguém sobre Cristo? Seja humilde. Quando alguém te afrontar, falar mal, te xingar, sabe o que você tem que fazer? Seja humilde. Você vai estar ensinando muito essa pessoa. A humildade vai purificar, sabe por quê? Porque o ato de lavar os pés dos discípulos era um ato de purificação. Jesus veio para limpar a minha vida e a sua vida. Jesus quer limpar o seu coração da mágoa. Jesus quer limpar o seu coração da ganância, da inveja. Jesus quer limpar o seu coração do ressentimento. E sabe quem que limpa? É o Espírito Santo agindo e operando nessa manhã. Sabe como que Jesus ensina? Soprando o Espírito Santo nos discípulos. Antes do Espírito Santo descer com poder lá em Atos 2, sabe o que Jesus fez no final do Evangelho de João? Soprou o Espírito Santo. O Espírito Santo está aí, meus irmãos, ó, sendo soprado na sua vida. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo nada. Tem aquela piada? Estou sentindo nada. Estou sentindo nada. O Espírito Santo está aí, meus irmãos, sendo derramado sobre a sua vida. Sabe quando que ele vai vir com virtude, poder, batismo e renovo? Quando você der um glória. Aí você vai falar, não, agora já não é só aquele soprinho, não, agora é o vento. Não é só o sopro, não. Agora é um vento impetuoso que toma a casa e enche as nossas vidas e renova as nossas vidas. Esse é o ato do Espírito sobre nós. Então, primeiramente, Jesus te chama. Segundo, Jesus te ensina. E terceiro, sabe o que Jesus faz? Faz com que você seja um instrumento de influência nessa sociedade. Jesus vai usar o que agora? A influência. Quais são os atos do Espírito? O chamado, o ensino e a influência. Agora você deixou de ser um chamado. Oi, vem cá, ó. Agora você não é mais um chamado não, porque você já está aqui. Agora você não é mais um aluno não, você não está mais sentado para aprender. O culto já está acabando. Você está sentado para ouvir, não tem nem 30 minutos que a gente está falando. Sabe por quê? Porque o seu papel não é só ficar sentado, não. O seu papel agora é sair lá fora e influenciar essa sociedade. E sabe como que você vai influenciar? Sendo um instrumento de poder. Vão lá na minha igreja, tem um pastor lá que é bênção. Ele põe a mão, se tiver demônio, o demônio manifesta e sai. Benção, meu irmão, glória a Deus. Mas por que você não pode pôr a mão e o demônio manifestar e você repreender? Você está viajando, seu pastor está lá em Rio Verde. E aí?
Caiu endemoniado, o que você vai fazer? Põe a mão e repreende, meu irmão. É o agir do Espírito Santo através da sua vida. É a influência. Vamos lá no livro de Atos. Nós já estamos encerrando. Atos, capítulo 10, versículo 44. Atos 10, versículo 44. Nós vamos ver como que a influência vai impactar o primeiro século, a igreja primitiva. Como que a igreja primitiva crescia tanto? Lógico que através do agir do Espírito Santo, mas os discípulos e os apóstolos eram influência onde eles estavam. Você achou aí Atos capítulo 10, versículo 44? Amém? E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O que tem a ver pregação, descida do Espírito Santo com influência? Vamos entender o contexto? Atos capítulo 10, a igreja estava espalhada no mundo. O apóstolo Pedro estava andando, dando suporte para as igrejas que estavam nascendo. Os cristãos que haviam sido perseguidos e saíram de Jerusalém estavam abrindo novas igrejas. Pedro estava dando suporte, estava viajando. E está lá hospedado na casa de um discípulo. De repente, bate a porta. Pedro, Cornélio está te chamando. Uai, por que Cornélio estava chamando Pedro? Lógico que houve uma revelação dos céus. Mas Pedro era referência, ele era influência. As pessoas chamavam Pedro para orar, as pessoas chamavam Pedro para pregar. Sabe por quê? Porque ele era um instrumento de influência. Nós precisamos influenciar a nossa sociedade. Lá no seu, você mora longe da igreja, lá no seu bairro estão precisando de alguém de oração. Não, tem um irmãozinho lá da igreja do pastor Giovanni que mora aqui perto. Ele é influência, ele influencia essa sociedade. Ele aproxima as pessoas de Deus. Glória a Deus. É o derramar do Espírito Santo, amém? Nós precisamos ser influência, as pessoas precisam nos procurar para orar. Meu irmão, pelo amor de Deus, ora por mim aqui. Não, mas eu não sou pastor. Não, mas eu sei que Deus está sobre a sua vida. Nossa, mas está acontecendo uma situação na minha casa, está tão longe lá da igreja. Vem cá que eu oro por você. Nós precisamos ser influência nessa sociedade, as pessoas precisam nos procurar. Sabe por quê? Não porque a gente é um bom profissional, não porque a gente é simpático, porque a gente é legal, não porque a gente é rico, tem dinheiro, não porque lá na nossa casa a comida é gostosa. As pessoas têm que nos procurar porque nós somos cheios do Espírito Santo. O ato do Espírito passa pelo chamado, pelo ensino, mas passa pela ação também. O Espírito Santo agindo através das nossas vidas. Nós percebemos a nossa influência quando nós recebemos convite para falar das coisas de Deus. O pastor Giovanni foi lá no aniversário da igreja. Aí o senhor viu a Nubi cantando, né? Foi lá ou foi na central? Na central foi depois? Por que ele chamou ela? Porque ele viu Deus na vida dela. É um instrumento que vai abençoar a igreja na manhã de adoração, fazendo o papel que Cristo chamou para fazer. As pessoas precisam nos chamar porque nós carregamos Deus. Nós precisamos ser instrumento de influência. Sabe o que acontece lá em Atos 2? O Espírito Santo desce, as pessoas estão cheias, estão glorificando, pastor Giovanni, aquele culto gostoso, sabe? Que a pessoa dá glória a Deus, aleluia, a presença de Deus está aqui. Aí estava tendo uma festa em Jerusalém, sabe o que o mundo começou a falar? Está todo mundo bêbado, está todo mundo embriagado. Sabe o que nós temos que entender? Que o ato do Espírito Santo não vai fazer com que a gente busque a embriaguez, mas sim o enchimento do Espírito. O mundo está aí fora, meu irmão, se enchendo de álcool, sabe por quê? Porque eles querem os efeitos que o álcool traz. Estão usando substâncias tóxicas aí, sabe por quê? Para ficar doidão, para ter prazer. Mas quando o Espírito Santo está sobre a nossa vida, a gente vai buscar enchimento do Espírito Santo. Sabe quando que você vai ser influência? Quando você estiver cheio do Espírito Santo. Em Atos também vai falar que o apóstolo Pedro estava andando na rua, estava na porta do templo,
E havia uma pessoa enferma lá, um paralítico. E aí ele pede o quê? Pede dinheiro. Pedro não estava preocupado com o supérfluo. Sabe o que o dinheiro é, meu irmão? Dinheiro é supérfluo, dinheiro é detalhe. Pedro falou assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Quando nós somos influência, nós não doamos o supérfluo, mas sim o que é eterno. Dê para as pessoas o que é eterno aí fora, meu irmão. Aquilo que a traça não vai comer, aquilo que a ferrugem não vai corromper. Nós temos que estar preocupados em dar para as pessoas o que é eterno. E sabe quem que dá o que é eterno? Aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que é influência. Nós vemos o quê? Que o apóstolo Pedro estava pregando e o Espírito Santo desceu. Sabe por quê? Porque ele não estava abrindo a boca dele em vão. Ele não estava abrindo a boca dele em vão, mas sim para o agir do Espírito Santo. Sabe quando você tem que abrir sua boca? Quando for para o Espírito Santo agir e operar. Quando vê o irmão fazer uma fofoquinha, sabe aquele animalzinho, a foca? O filho da foca é a fofoca. Quando alguém vier falar do filho da foca, você fala assim: ô meu irmão, vai usar a sua boca para pregar e o Espírito Santo agir na vida das pessoas. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. O papel não é somente da igreja. 8 horas da manhã, culto, pastor pregando, Deus tem que agir. Acabou, vou viver minha semana lá fora, glória a Deus. Se eu estou cheio, se eu não estou cheio, amém. Domingo que vem tem mais, a responsabilidade é do pastor pregar e eu ser cheio do Espírito Santo. Não, meus irmãos. A responsabilidade é sua de abrir a boca aí fora e as pessoas serem cheias do Espírito Santo. As pessoas chegarem aqui no domingo e falar assim: ó, pastor Giovanni, bom dia, pastor Giovanni. Sua ovelha falou de Jesus para mim e eu estou aqui para congregar com vocês. Esse é o nosso papel. Quer falar algo, irmão? Quer ensinar algo, irmão? Fala sobre Jesus. Você vai ver essa igreja se encher de pessoas. É para isso que nós fomos chamados. O agir do Espírito Santo em nós vai trazer bênção demais. Mas também vai trazer almas para Cristo. Nós não fomos chamados somente para sermos abençoados. Nós fomos chamados para abençoar. E o Espírito Santo está te renovando essa manhã. O Espírito Santo está te enchendo essa manhã. O Espírito Santo está nessa manhã de adoração, enchendo o seu coração e voltando o seu coração para Deus. Porque é para isso que Ele está aqui. Tudo que nós falamos nessa manhã aqui vai apontar para Cristo. Vai apontar para Deus, vai apontar para a obra de Deus. O chamado não é o chamado para você ser um obreiro, não. É o chamado para você ser um cristão. O ensino não é para você aprender como que faz milagre, não. O ensino é para as pessoas verem Cristo na sua vida. O ensino é para você operar, através das suas ações e atitudes, as pessoas verem Cristo. E por fim, a influência, ela não é para você ficar famoso. Oh, desculpa, viu, pastor Giovanni? O senhor não vai ficar famoso. O senhor vai ficar conhecido porque o senhor é um instrumento de Deus. A sua casa vai ser uma casa onde vai influenciar essa sociedade porque Deus habita nela. Nós não estamos buscando aqui a influência que o mundo fala que nós temos que exercer. Hoje na internet vai falar o quê? Lá nos Instagram da vida lá. Agora não é mais blogueiro não, agora é influencer. Sabe por quê? As pessoas estão influenciando através aí da internet você comprar, está influenciando em você a frequentar lugares, está influenciando em você se vestir, andar de tal forma. Mas a influência que nós estamos falando aqui nessa manhã é uma influência que vem de Deus, através do Espírito Santo sobre as nossas vidas e emana sobre a sociedade. Deus vai te encher essa manhã para você influenciar. Amém? A presença de Deus está nesse lugar. Ah, pastor, mas eu estou frio, tem um tempo que eu não oro de uma maneira mais fervorosa. Essa manhã é o momento da renovação, porque o Espírito Santo está aqui para encher a tua igreja. Aleluias! Se coloque de pé, vamos orar. Ô Espírito Santo de Deus, feche seus olhos nessa manhã. Nós já vamos encerrar.
Mas antes que você tenha pressa de ir embora, o Espírito Santo tem pressa de ser derramado sobre a sua vida. Antes que você pense no almoço que você vai fazer, que você vai comer, o Espírito Santo está preparando aqui um banquete para que você venha à mesa e se alimente e se encha da presença de Deus. Aleluia, Senhor, nós queremos orar nesta manhã, ó Pai, agradecendo, Deus, pela oportunidade desta casa, agradecendo, Senhor, pela oportunidade de nós estarmos aqui, ó Pai, e sermos tocados pela Tua palavra, sermos tocados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Oh, aleluia, Senhor, vem renovar as vidas, Espírito Santo, vem renovar as vidas, Espírito Santo, vem trazendo, ó Pai, o enchimento, o oceano do Espírito, e ali adorarei, ao Deus do meu amor, eu adorarei. Adore ao Deus da sua vida, fale com Ele, seja tocado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós através de gemidos inexprimíveis. Mesmo que você não fale nada, o seu gemido nesta manhã é uma oração guiada pelo Espírito Santo, que vai se chegar aos céus. Espírito, Espírito, Oh, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, enche-me de novo. Espírito Santo, Espírito, Espírito, oh, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Às vezes você está dizendo: ah, mas eu não tenho mais saúde para pregar. Ah, mas eu não tenho mais saúde para fazer a obra de Deus. Saiba que o Senhor vai enviar na sua casa, vai enviar a pessoa na sua casa para você orar, vai enviar na sua casa para você orar, para você anunciar da palavra de Deus. Não há limitadores para o agir de Deus na vida da sua igreja. Não há limitadores que vão impedir a expansão do reino de Deus. E nessa manhã o Senhor está renovando a aliança. Nessa manhã o Senhor está renovando a sua vida. Nessa manhã o Senhor está trazendo fogo sobre a sua vida. Oh, aleluias! Ei! Recebe nessa manhã a unção do Espírito. Recebe nessa manhã o renovo do Espírito Santo. Recebe nessa manhã uma nova visão, um novo pensamento, uma nova motivação. E você vai ver o Senhor operar. A palavra de Deus diz: abra a sua boca e eu farei. A única coisa que você precisa fazer é abrir a sua boca e o Senhor falar. Abra a sua boca nessa manhã. Que desce como Declare, declare, declare. fogo, A voz da igreja dizendo: vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Para encerrar, cante bem alto: Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. o violão, a igreja vai dizer: Espírito. Espírito Santo,
Aleluias. E enche-me de novo. Mais uma vez, bem forte, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo. Aleluia! Vem como em Pentecoste e enche-me de fogo. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Fica aí, só um pouquinho. Aleluia, graças a Deus. Tô castigando a garganta da Núbia hoje. Pessoal, o culto saiu no padrão, no horário previsto. A gente adiantou uns 20 minutos a mais, que é normal em um culto assim, amém? Mas eu queria falar com você, senta aí só um pouquinho, eu já vou mandar você se levantar. O próximo evento que nós vamos ter na igreja aqui vai acontecer no dia 21 de outubro. O pastor Sérgio não veio aqui, mas esse evento ele está sendo organizado pelo pastor Elcio Miranda, pelo pastor Giovanni Neri. Quem conhece o pastor Giovanni Neri? Pelo pastor Sérgio Sampaio. Eu acredito que a Bíblia ela nos influencia em todas as áreas da nossa vida. Deixa ele. A Bíblia ela nos influencia em todas as... Dona Sônia, deixa eu falar. É minha mãe, viu? Eu tô falando com ela desse jeito, é porque é minha mãe. Eu dou bronca nela, ela dá bronca em mim. Amém? Então a palavra do Senhor, ela nos influencia em todas as áreas da nossa vida. E há uma área específica que nós precisamos da direção de Deus. E essa área chama-se casamento. Portanto, no dia 21 de outubro, nós vamos ter aqui um encontro de casais, um jantar para casais, amém? E de antemão já quero entregar para vocês esse convite. Quem é da igreja do pastor Elcio aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Então, eu vou entregar para o senhor, pastor Elcio, entregar para o pessoal do senhor, os panfletos do senhor. Está separado, porque os da igreja do pastor Elcio, ele que vai organizar lá com o pessoal dele. Amém? E eu vou entregar para vocês o da gente. Guilherme já veio nessa fé, né, Guilherme? Aleluias. Quem é da igreja do pastor Elcio, levanta a mão que ele vai entregar aí para você o panfletinho. Amém? Dona Maria, faz favor, Dona Maria. Os demais, a Dona Maria vai entregar. Levanta a mão quem não recebeu o convite. Pastor, mas eu não sou casado. Você entrega para alguém. Amém? Eu queria que toda a igreja estivesse aqui nessa manhã, porém nem todos puderam estar. O pai do seu Alexandre faleceu ontem, então ele não pôde estar com a gente hoje. Dona Eliane, mas a família dela também não pôde estar porque está fazendo um concurso. E os demais irmãos, né? São tantos que a gente nem dá para falar. Porém, eu já quero convidar desde já para esse evento. Amém? Graças a Deus. Eu gosto de antecipar, porque todo mundo já fica ciente. Pastor, eu que não sou casado, até outubro dá para você casar. Se quiser eu faço casamento, o pastor Elcio ali também. Amém? Pastor Elcio, nós temos que organizar um encontro de solteiro.
Porque vai que numa dessas rodadas os encalhados encontram seus parceiros e suas... Meu tio de Goiânia, uma vez eu tinha organizado um encontro de solteiro, ele falou: vou sair daqui de Goiânia para mim aí ramar uma varoa de Deus. Amém? Graças a Deus. Então dá tempo de casar daqui até outubro, diga glória a Deus. Aí a gente vai ter esse encontro, o pastor Fabiano Pinto, da 4ª Igreja Batista de Goiânia, vai estar ministrando, trazendo uma palestra com base bíblica, né, para os irmãos que vão estar presentes nesse dia 21 de outubro. Amém? Graças a Deus. O pastor Sérgio não está aqui, mas depois vou puxar a orelha dele para entregar o dele. Amém? Fiquem todos de pé, eu já vou despedir a igreja. Peço perdão, a igreja se demorou, o feijão hoje vai atrasar, mas de uma coisa eu tenho certeza: o feijão vai atrasar, mas a igreja vai sair daqui abençoada. Aleluias! Que a presença do Espírito Santo acompanhe o Senhor, a senhora, por onde quer que o Senhor estiver. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja com o Senhor, com a senhora, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: que o Espírito Santo te guie de volta para a sua casa em paz e em segurança, em nome de Jesus. E a igreja diga: graças a Deus. Fica à vontade. Vão na paz. Lembrando que tem uma rifa aqui que falta 6 nomes. Quem quiser, vem aqui falar com a gente. Aleluias. Deus abençoe, igreja. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu